Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15. Nós vamos então refletir sobre a frutificação na vida do discípulo. E nós vamos entender que não é uma opção frutificar. Nós precisamos frutificar. E eu quero te convidar a pensar nesse texto. Como é que nós vamos dar frutos nesse mundo para a glória de Deus? O que nós precisamos para frutificar nesse mundo? Todas acharam, todas e todos, né? Tem também alguns irmãos aqui entre nós. Então, mesmo assentadas, diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, a não ser, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Minhas queridas, meu pai, ele é agricultor. E eu não sei aqui se alguém tem essa experiência na família, né, de ter um pai, um parente que, na verdade, já lavrou a terra e ainda, na verdade, trabalha com isso. Em alguns momentos da nossa vida, na verdade, a agricultura também serviu para a subsistência da família. Hoje, na verdade, eu acredito que meu pai faz mais isso por prazer, por satisfação. Ele precisa plantar. Então, todo ano, ele espera aquele momento de chuva para estar lá, indo na terra, olhando a terra, semeando. Mas a maior alegria dele é quando ele tem que colher. É quando ele vê a terra dar frutos. Quando a semeadura dele produziu alguma coisa. E eu acredito que para qualquer agricultor essa é a grande alegria. Ninguém planta para não colher. Todo mundo planta na expectativa de desfrutar da frutificação da semeadura, não é verdade? Então, necessariamente, parece que o agricultor, quando ele planta, ele parece que entende que a terra vai produzir, ela vai dar frutos. Mas nem sempre isso acontece. Esse é o fato. Mas na vida do cristão, é interessante que a frutificação deve ser uma realidade. Nós não temos opção. O cristão, ele necessariamente precisa frutificar nesse mundo. Ele precisa, de fato, dar frutos nesse mundo. Ele precisa ser produtivo nesse mundo. E Jesus vai nos falar sobre a importância dessa produção que acontece a partir dele, na vida do discípulo, justamente nesse sermão do capítulo 15. Nós estamos aqui diante das últimas instruções de Jesus, antes dele ser crucificado. E antes desse momento, dele passar pelos julgamentos romanos, dele passar pelos julgamentos religiosos, e ali, no instante da Santa Ceia mesmo também, nessa ocasião, ele separa um tempo para ainda continuar instruindo os discípulos. E como disse Herbert Luke, Jesus, então, ele sai do cenáculo e ele está a caminho do Getsêmani e ele continua ensinando, continua instruindo. Alguns pensam que esse sermão pode ter sido dito ainda no cenáculo. Herbert Luke acredita que ele foi dito durante a caminhada.
enquanto Jesus se dirigia para o Getsêmani, viver aquela agonia do momento que antecederia a sua crucificação, Jesus separa um momento ainda para ser pedagógico na vida dos discípulos. E ali talvez, conforme esse autor, Jesus durante a caminhada, ele viu muitas videiras, que é a planta, na verdade, que produz a uva, e naturalmente de onde vem o vinho. E, portanto, talvez esse cenário serviu de inspiração para o Senhor. O Senhor era muito criativo, Ele usava as circunstâncias, Ele usava os momentos, Ele usava as realidades que Ele tinha diante dele, para que tudo servisse como recurso pedagógico, para ensinar, instruir os seus discípulos alguma coisa. E agora, talvez diante desse cenário, Jesus vai propor este sermão. E esse sermão, ele é contado em forma de alegoria, que é uma figura de linguagem, é um recurso literário, que tem como propósito, principalmente, estabelecer comparação. Na verdade, uma alegoria é uma cadeia de metáforas. E aí Jesus se utiliza desse recurso literário para agora propor essa mensagem para os irmãos, para os seus discípulos, para falar sobre a importância da frutificação. E nessa alegoria nós poderíamos destacar aqui pelo menos 3 principais partes que podem ser destacadas. Jesus se apresenta como a videira, o Pai é apresentado como o agricultor e os discípulos são apresentados como os ramos. O teólogo Wayne Grudem, ele diz que os ramos aqui representam mais uma figura a respeito da igreja. Então eu quero me deter basicamente aqui nos ramos, porque a principal ênfase dessa alegoria, desse sermão em forma de alegoria, é falar sobre a frutificação do ramo, que acontece não por ele mesmo, mas acontece a partir de Cristo. E aí é muito interessante porque a proposta dessa alegoria, então dessa mensagem, é mostrar que o cristão precisa frutificar nesse mundo. Que a frutificação não é opcional. A frutificação não é uma escolha do discípulo. Deve ser uma realidade presente, natural na vida do discípulo. E agora Jesus vai ensinar como é que essa frutificação deve acontecer. Então eu queria pensar sobre isso, minhas amadas irmãs. Entendendo que o verdadeiro discípulo sempre deve frutificar nesse mundo. Mas eu quero te convidar a entender como ele vai frutificar. O que ele precisa fazer para frutificar neste mundo. E vamos então destacar isso a partir das colocações de Jesus no texto. Em primeiro lugar, para frutificar nesse mundo, ele precisa estar alicerçado em Cristo. Ele precisa estar ligado à videira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, essa era uma figura, na verdade, representativa de Israel. Você vai lá para o capítulo 5 de Isaías, Israel é colocado como a videira. Mas Israel fracassa no seu papel de videira. E agora Jesus chama para si a responsabilidade de viver esse papel, o papel no qual Israel fracassou. Agora ele diz, eu sou a videira verdadeira, a videira genuína. Mas ele continua dizendo, todo aquele que está em mim, é aquele que está nele, na verdade, que dá fruto neste mundo. Portanto, a primeira coisa, queridos, que eu queria destacar nesse momento, é que para dar frutos, nós precisamos estar ligados à videira. Organicamente, o discípulo, ele está ligado à videira. E a videira está no próprio discípulo também. Veja que Jesus não está simplesmente no meio, ele está no discípulo. E o discípulo está nele. E, portanto, se estamos em Cristo, se o ramo está na videira, ele tem que frutificar. E nós só podemos frutificar a partir da videira. É da videira, na verdade, que nós recebemos todos os nutrientes para frutificar nesse mundo. Então a grande questão, em primeiro lugar, é entender onde nós estamos e a partir de quem nós frutificamos.
Em que estamos alicerçados? No que a nossa vida está arraigada? Para o que nós vivemos, em quem nós existimos e em quem nos movemos? Em Cristo, absolutamente em Cristo. Estamos nele, e esse é o maior diferencial da igreja. Porque tirando isso, ela não passa de mais uma organização religiosa. Qual é a diferença? A igreja está no seu próprio Senhor. E o seu Senhor está na igreja. E é a partir disso que ela produz nesse mundo. Que ela frutifica nesse mundo. Porque ela está ligada ao seu Senhor. Organicamente, ela está no seu Senhor. Portanto, para frutificar, nós precisamos estar em Cristo. Porque é a partir dele que nós produzimos nesse mundo. Não é uma questão de simplesmente estar em alguma organização religiosa. Não é uma questão de simplesmente estar congregado. É principalmente estar em Cristo. E a partir disso eu frutifico nesse mundo. Mas é interessante que esse estar também implica em permanecer. É a partir do estar que vem a permanência. Jesus diz: aquele que permanecer, ou permanecei em mim. Só para nós entendermos a importância que Jesus dá, o destaque que Jesus dá, da permanência. Do versículo 4 ao versículo 10, Jesus cita esse verbo 11 vezes. Então é permanecendo em Cristo que nós frutificamos nesse mundo. E só vamos frutificar nesse mundo se perseverarmos em Cristo, se estivermos em Cristo perseverantemente. E nós acreditamos que a perseverança não é uma condição do salvo, é uma característica do salvo. Aqueles que são salvos em Cristo permanecerão nele, estarão nele permanentemente, olharão sempre para frente. Para o salvo não há motivo para olhar atrás, não há espaço para dar passo para trás. O salvo, ele sempre olha para frente, ele caminha para frente. É por isso que, apesar das circunstâncias, a gente pode frutificar nesse mundo, porque estamos nele e permanecemos nele. Não dependemos de estação, nem de tempo favorável para frutificar, porque frutificamos a partir do Senhor. Então, porque em meio à pandemia podemos ainda frutificar. Não há motivo para nos determos, não há motivo para parar, porque estamos nele e avançamos a partir dele. Então o crente não frutifica por causa das estações, por causa do tempo favorável. Tem muita gente vivendo de tempo, de estações. Nós vivemos a partir de Cristo, nos movemos a partir dele. Nós existimos nele e nós continuamos a partir dele. Então não há motivo, queridos, para ficar. A gente tem vivido uma época muito difícil, né? Quanta gente diante da estação desfavorável parou, deixou de frutificar. E hoje eu tenho visto dos pastores que uma das grandes dificuldades é fazer com que os crentes voltem para a igreja. Os crentes continuem na ativa, continuem vivendo para Deus, vivendo para a glória de Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente está vivendo de estação e não a partir de Cristo. Porque se nós entendemos que estamos nele e continuamos nele, entendemos a importância também da nossa responsabilidade de permanecer, de continuar nele na jornada. Não dependemos do tempo nem das estações. Sempre, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer época, vamos frutificar nesse mundo para a glória de Deus. E aí veja, na verdade, o que acontece a partir dessa frutificação. Nós podemos destacar que a partir de tudo isso, os crentes têm as orações atendidas, o versículo 7, tornam-se verdadeiros discípulos de fato e glorificam a Deus Pai. É isso que a frutificação produz, e Deus nos chama para cumprir a responsabilidade da frutificação a partir dele. Dar frutos.
ter um caráter que glorifique a Deus, ter um caráter que exalte a Deus, a produção de Deus na nossa vida, que é o fruto do Espírito. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós sejamos astros e estrelas. Deus espera que nós demos frutos para a glória do seu nome. Deus espera que nós sejamos produtivos a partir dele para a glória do seu nome. Para que Deus seja glorificado. E como é interessante, né? Porque Jesus disse que é nessa frutificação que Deus é glorificado. Orações são atendidas, somos vistos como discípulos. Onde é que está a identidade do discípulo? Na frutificação. E a frutificação nos leva a viver para a glória de Deus. Sabe, o país está consternado com uma grande perca que aconteceu ontem à noite, não é verdade? Quem de nós não ficou comovido, entristecido com essa notícia? Mas, independente de qualquer coisa, desde ontem eu fiquei pensando, quanta gente escolhe viver para a sua própria glória? Produzir nesse mundo para a sua própria glória. E aí a morte bate a porta e não se leva nada da produção. Mas que privilégio saber que Deus nos chamou para produzir para a glória do seu nome. Para o seu louvor e honra. Saber que fazemos parte de um projeto eterno. De um projeto que não vai ser sepultado no túmulo com a gente. Um projeto glorioso, o maior projeto do universo. Deus nos chama para frutificar, para vivermos para a glória dele. Para louvor e honra do seu nome. Entenda o privilégio disso. Deus te chamou para viver de uma forma mais excelente, para produzir para a glória dele. Toda a produção humana ficará aqui, mas o que produzimos para a glória de Deus faz parte do programa dele, e isso é eterno. Em segundo lugar, para o discípulo produzir nesse mundo, ele precisa passar pelo tratamento do Pai. Jesus destaca isso no versículo 2. É interessante que agora, na verdade, no versículo 2, Jesus vai colocar o Pai na figura do lavrador. Deus é o agricultor, Deus é o lavrador. E ele é o agricultor no exercício das seguintes funções. Ele trabalha na vida dos ramos. Primeiro, ele corta os ramos infrutíferos. Todo ramo que estando em mim e não der frutos, o Pai o corta. É claro que essa expressão é muito difícil de ser entendida. Existem pelo menos 3 linhas de interpretação, ou até 4 linhas de interpretação para entender esse cortar. Quando Jesus quer falar sobre esse cortar. Alguns chegam a pensar que seja justamente os crentes improdutivos. E aí, por causa dessa improdutividade, Deus corta e eles perdem a salvação. Eu acredito que nós não pensamos assim, não é? Nós acreditamos na salvação eterna, na perseverança dos santos. Existe também a concepção reformada que acredita, né, uma parte acredita, que esse cortar, na verdade, é dos discípulos. É daquele, na verdade, não discípulo, mas daquele que está ligado a Cristo, mas não organicamente, mas só superficialmente. Ele, de fato, não está na videira e, por causa disso, Cristo corta. Eles estão no meio de nós, mas não são do meio de nós. A outra ideia que entende que esse cortar aqui teria o significado de levantar. Na verdade, aqueles galhos que estão abatidos, que estão para baixo, o Pai vem e levanta para que eles produzam. E a outra interpretação que entende aqui muito mais como uma disciplina também de Deus sobre a igreja. Aqueles que não produzem, o Pai pode discipliná-los e até levá-los. Eu sou muito mais tendenciosa a esse tipo de concepção.
Mas é interessante a gente entender que, independente de qualquer coisa, é interessante a gente entender que o pai executa o corte. E ele é necessário na videira. Existiam pelo menos 3 tipos de árvores que eram plantadas no quintal dos judeus. Você tinha a figueira, a oliveira e a videira. A que precisava de mais cuidado era a videira. E é interessante porque chegava o momento, muitas vezes, do corte, de se cortar realmente os galhos inúteis, porque eles sugavam todos os nutrientes da planta. E quando se fazia esse corte, esses nutrientes que iam para galhos inúteis, que não poderiam mais produzir, eles poderiam, na verdade, convergir para os galhos que dariam produção. E aí, com o tempo depois, a produção viria abundantemente. Então, às vezes, é necessário cortar, para que os galhos que produzem, eles não possam sofrer as consequências da irresponsabilidade dos outros. Eu particularmente entendo aqui como mais um momento de disciplina de Deus, queridos. E você sabe, quando eu olho para isso, eu entendo que, às vezes, nós brincamos de ser ramo, mas o pai não brinca de ser agricultor. O pai ainda corta. O pai trata com a videira, o pai trata com os ramos, melhor dizer. E nós precisamos ter cuidado, porque Deus não está brincando de ser agricultor. Ele é o agricultor que ainda disciplina os seus filhos e corta quando necessário for. Você sabe que isso nos chama atenção, porque nós temos vivido um tempo onde Deus parece um servo a serviço e à mercê dos desejos humanos. Parece que Deus está com a bandeja na mão, a serviço dos nossos desejos, dos nossos interesses, e é justamente o contrário. Sou eu que estou a serviço dEle, vivendo para Ele. Deus não tem a obrigação de fazer nada por mim. Ele faz por graça, por misericórdia, por bondade, mas eu sim tenho que fazer. Agora, se a produção ela é necessária, os improdutivos eles podem sofrer a disciplina. E nós precisamos ter muito cuidado, porque o Pai ainda disciplina. Deus é Deus que ainda trata com os ramos. Mas veja que o Pai também executa a limpeza. O Pai limpa. Quem? Quem está dando fruto. Mas aqueles que dão fruto, aí o Pai vai fazer a poda. O Pai vai podar. E é interessante que no momento da poda, a árvore parece que vai ficar morta, praticamente morta. Mas depois de um tempo, ela produz muito mais ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã e meu irmão. Se nós frutificamos para a glória de Deus e queremos frutificar, não deixaremos de passar pela poda do Pai. O Pai vai tratar conosco. O Pai vai limpar aqueles que estão produzindo, para que eles produzam mais ainda. Então Deus vai fazer isso através de vários processos na nossa vida. As situações podem ser instrumentos de poda. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O sofrimento, as lutas, as batalhas, pode ser a navalha de Deus tratando conosco. Pode ser a navalha de Deus tratando com o nosso caráter. Tratando com as nossas vidas, para que nós possamos produzir mais para a glória dEle. E como disse John Stott, fique tranquilo, porque a faca da poda está em mãos seguras. Deus sabe como usar a faca da poda na nossa vida. Deus sabe como se utilizar do sofrimento para te fazer alguém mais produtivo para a glória dEle. Deus sabe como se utilizar de
cada circunstância, de cada situação, para te limpar mais ainda, para que possamos produzir para a glória dele. Ele vai passar a navalha, porque se estamos produzindo, ele quer que produzamos mais ainda. E para esse processo, ele vai nos limpar, ele vai tratar conosco. Então sabe o que eu sempre digo? Passe pela luta, mas deixe a luta passar por você. Passe pela situação, mas deixe que a situação passe pela sua vida. Deixe que a situação trabalhe no seu caráter. Deixe que a situação trabalhe nas circunstâncias. Se deixe viver, experimente o processo de vivência de poda. Porque muitas vezes a gente fica lá, não, eu não aceito isso, e eu não quero isso, não temos que aceitar nada. Que não aceitar nada, melhor dizendo. Nós precisamos é nos subordinar. Deus trata aquilo que o Senhor precisa tratar. Limpa onde o Senhor tem que limpar. Eu quero produzir mais para a glória do seu nome. Então passa a tua navalha na minha vida e tenha misericórdia de mim. Tem aqueles que não produzem nenhum fruto. Veja os estágios do fruto. Versículo 2. Ainda no versículo 2 fala sobre aqueles que dão fruto. No versículo 2, aqueles que dão mais frutos. E no versículo 5 e 8, aqueles que produzem muito fruto. Esse é o estágio do qual Deus quer que nós cheguemos. Que produzamos mais ainda. Às vezes a gente quer desfrutar da produção, mas não quer passar pela poda. Não é verdade? Às vezes a produção, para muita gente, virou estrelato. Até como a irmã cantou inicialmente aqui. A gente quer servir a Deus para ser estrela, para aparecer, para fazer alguma coisa notória e ter notoriedade. E a gente esquece qual é o propósito da produção. E a gente esquece que no processo da produção, precisamos experimentar o tratamento de Deus. Em terceiro lugar, para produzir nesse mundo, o cristão precisa encontrar suficiência em Cristo. Versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem mim nada podeis fazer. Isso, na verdade, nos traz a consciência da dependência e da suficiência. Nós dependemos dele. Só iremos fazer porque é Cristo que, acima de tudo, produz também através de nós. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é de nós mesmos. Não é pela nossa capacidade. Não é porque Deus viu em você. Poxa, eu não posso ficar sem você na minha obra. Não é porque Deus viu em você grande coisa. Não é porque Deus olhou para nós e viu em nós pessoas capacitadas. É porque Deus sabe que toda capacitação vem dele. E é apesar de nós que ele faz. Não é por causa de nós. O motivo não somos nós, mas é ele. Por isso é tudo por ele, para ele e para a glória dele. Nós dependemos dele. Então deixa eu dizer uma coisa, não tenha medo de se sentir fraca, de se sentir incapaz, porque toda a suficiência vem dele. Porque toda a nossa habilidade vem dele. Nós não podemos pensar que vamos produzir nesse mundo porque somos alguma coisa. Pelas nossas capacidades. Que nós vamos viver de forma santa. Que nós vamos servir a Deus. Porque nós temos alguma capacidade em nós. E você sabe que isso é muito consolador para nós. Porque nós não vamos nunca vencer ou viver para Deus se tentarmos sozinhos. Se tentarmos viver para Deus sozinhos, não vamos conseguir.
Na luta contra o pecado, dependemos dele. Ele é suficiente para nos ajudar a vencer. Para servirmos a ele com excelência, a nossa habilitação vem dele. A nossa capacidade vem dele. Nós dependemos da seiva que vem da videira. Tire o galho da videira e ele é ramo para queimar. Ele não é nada fora da videira. Portanto, não é ele que faz a diferença. É a videira. É em quem ele está ligado. É a suficiência que vem da videira. Por isso não há motivo para ninguém se vangloriar. Não há motivo para alguém achar que é alguma coisa. Que tem alguma coisa. Porque tudo que temos vem da videira. Toda capacidade, toda estrutura, tudo que nós precisamos para vencer o pecado, para servir a Deus, vem da videira. E sem ele, nada. Alguém já disse, quando Jesus quis dizer nada, é nada. Nada podemos fazer. Portanto, queridas, que nós possamos entender que é dele, que a nossa suficiência está nele. E é por causa dele que produzimos nesse mundo. Nós precisamos depender e encontrar absoluta suficiência nele. E o bom é a gente saber que ele é suficiente. Ele é suficiente. E em quarto lugar, o discípulo precisa estar firmado nas palavras de Cristo. Jesus diz no versículo 7, se as minhas palavras estiverdes em vós, e se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Nós só vamos frutificar nesse mundo também, firmados na palavra de Cristo. A partir da sua palavra que é a verdade. E é interessante, eu acho interessante a expressão que Jesus usa aqui. Ele disse, as minhas palavras estiverdes em vós. Então não é só eu permanecer na palavra. É a palavra permanecer dentro de mim. É a palavra estar abrigada na minha vida. É a palavra ser o referencial para tudo que eu faço. É a palavra ser a base, ser a estrutura. É a palavra sendo, na verdade, o nosso alicerce para qualquer construção, para qualquer ação. Eu me sustento na palavra, mas eu sustento a palavra também. Tudo que eu faço só vai tomar um rumo a partir do que a palavra diz. É nela. E abrigados nela, e abrigando a palavra em nós, que nós produzimos frutos nesse mundo. Nós estamos num tempo em que nós precisamos pensar mais sobre isso. Toda a nossa vida, tomar como alicerce essa palavra fundamentada no nosso coração, sustentada lá. Você sabe quando é que eu sustento a palavra? Quando tudo que eu faço, se eu vou louvar, eu penso assim, isso passa pelas Escrituras? Esse hino está cantando para Deus, está cantando para o homem. Esse louvor é para Cristo, está exaltando Cristo ou está exaltando as pessoas? Esse louvor é cristocêntrico ou é antropocêntrico? Quando eu vou pregar, essa palavra exalta Cristo ou exalta as pessoas? A gente tem ouvido muitas mensagens coaches, muita mensagem massageando o ego, e é isso que arrasta a multidão hoje. Mas nós não fomos chamados para massagear ego, nós fomos chamados para pregar as sagradas Escrituras, para sustentar a palavra de Deus em tudo. É o que a Escritura diz que vai para o púlpito. É o que a Escritura instrui que deve sair da minha boca como louvor a Deus. É a palavra o sustentáculo. E é ela que eu devo sustentar em qualquer momento. Se as minhas palavras estiverem em vocês, a palavra tem que estar na vida daquele que frutifica.
E ele vai frutificar a partir do norte da palavra. É urgente pensarmos sobre isso. E considerarmos e dar à Escritura a centralidade que ela merece, que ela precisa ter nas nossas vidas. O verdadeiro discípulo é alguém que sustenta a palavra. Aquele que frutifica nesse mundo é aquele que se solidifica na palavra, tem zelo pela palavra e está preocupado com a palavra de Deus. Eu lembro que eu fui, na época do seminário, eu fui aluna interna. E a gente foi para uma igreja, eu participei do Jogral, não sei aqui se alguém já viu o Jogral do Betel, né? Via muita Campina Grande. E aí, eu lembro que eu cheguei numa igreja, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E lá nessa igreja, os irmãos faziam a quebra da maldição. E eles tinham uma clínica lá atrás, o negócio era estruturado, né? Era um negócio assim, de alto nível, quebra de maldição, nível raro. E aí, os irmãos foram lá apresentar a clínica para a gente, e contando as experiências. E aí eu olhei para o casal que tomava conta da clínica, e eu disse assim, meus irmãos, me diz uma coisa, qual é a base bíblica que vocês têm para estar quebrando maldição? Onde foi que vocês viram Paulo quebrando maldição, crente ainda com maldição? Que coisa estranha. Que negócio inconcebível. Mas me diga uma coisa, qual foi a base da Escritura? Onde é que vocês alicerçam isso na Escritura? A partir da Escritura. E eles disseram assim, nós não temos base bíblica, mas nós temos a experiência. E eu disse assim, entre a experiência e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Essa vai ser a minha escolha. Porque a experiência precisa passar pelo crivo das Escrituras. É ela que tem que ser sustentada para avaliar todas as coisas. E eu disse, a experiência pode ser enganosa e até diabólica. Vocês sabiam disso? Então, se a Bíblia não aprovar a experiência, eu descarto a experiência e prefiro ficar com a Escritura. É assim, queridos, que nós precisamos fazer. É preciso ter coragem para sustentar a palavra hoje. Ou eu creio, ou eu não creio, não tem opção. Ou isso aqui é a base, ou não tem lugar nenhum na minha vida. Ou isso aqui assume a centralidade, o ponto inicial e de chegada, ou não tem espaço na minha vida. Ou eu vou frutificar, fazer alguma coisa e viver todas as coisas a partir daqui. Ou eu vou descartar absolutamente isso daqui e negociar isso em troca de outras realidades. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E é assim que nós produziremos para a glória dEle. Portanto, não temos opção, temos que frutificar. Mas não estamos sozinhas. Cristo é suficiente no processo da produção. Então, queridas, volte para casa querendo dar mais fruto ainda. Né? Como o pastor falou aqui, que próximo ano esteja cheio aqui. Mas que haja uma grande produção para a glória de Deus. E que Deus possa contar com cada uma de nós nesse processo produtivo. Para a glória dEle. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.